Amém, Deus. Nós agora nos colocamos diante do Senhor, abrimos o nosso coração, pedimos ao Senhor que fale conosco, nos ministre, que o Senhor possa estar, Pai, tocando, Pai, no nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer comunicar a nós. Abra os olhos do nosso entendimento agora, Pai, e queremos receber do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja agora, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos abrir a nossa palavra aí, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Nós vamos continuar aqui debruçado neste tema, né, da mais alta importância que nós temos compartilhado aqui, nesse tema tão oportuno e necessário, né? E de tão grande urgência na atual conjuntura aqui da igreja, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Então, meus amados, guarde isso aí no seu coração. Oração, nós estamos falando sobre a oração. Vamos continuar falando sobre a oração. A oração, meus queridos, é a força mais poderosa da terra. Os irmãos creem nisso? Nem a bomba atômica pode ser tão poderoso como a oração. E esse texto escrito aqui pelo apóstolo Paulo, inspirado aqui pelo Espírito Santo de Deus, Paulo diz assim no verso 14, ele diz ali no verso 14: por esta causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Queridos, Paulo tinha uma causa importante, ele tinha ali uma causa urgente para expor diante do Pai, e por ela ele se punha de joelhos. Os judeus oravam sempre de pé, mas havia alguns momentos em que eles se colocavam ali de joelhos para orar. O apóstolo Paulo foi considerado, amado, sem dúvida, com justiça, como o maior teólogo do cristianismo, né? Mas, ao mesmo tempo, Paulo também foi um dos homens mais dedicados à oração. Você quer conhecer um homem dedicado à oração? Conheça então a vida de Paulo. Quanto mais, amados, você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Quanto mais, né, você quer aproximar de Deus, mais você é ousado na oração, mais você quer buscar a Deus, a face de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Sabe por quê, amados? Porque não tem cristianismo sem oração. Não tem, amados, cristianismo sem oração. Não tem crente cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo sem oração. Não tem poder de Deus sem oração, amados. Nós clamamos por avivamento, mas não há avivamento sem oração. Não tem conversão sem oração. Não há milagres aqui na terra sem oração. Por isso, querido, a tão grande importância da oração. E para a gente poder entender o poder da oração, eu queria, a título aqui de introdução dessa palavra, trazer a lembrança dos irmãos, dos amados, aqueles irmãos que vieram antes de nós, homens comprometidos com a oração. Irmãos, até que ponto a oração, muito mais, amado, do que um exercício devocional que possamos fazer, muito mais do que você se sentir bem na presença de Deus, né? Crendo, amado, que a oração muda as coisas, crendo que Deus, através da oração, Ele pode mudar a circunstância, pode mudar o quadro, qual seja o mais difícil que for. Quando um povo de Deus ora, saiba, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelhos, o braço do Todo-Poderoso é estendido para agir em favor de nós, amados. Se o povo de Deus não ora, as ações e as intervenções de Deus podem ser recolhidas, né? Quando nós olhamos para o exemplo aqui de Abraão, vemos ali Abraão intercedendo por Ló,
e Ló ali sendo poupado em Sodoma. E diz a Bíblia aqui que Deus lembrou-se de Abraão e salvou a Ló. Quando nós olhamos para Jacó, lá no vale de Jaboque, orando em lágrimas: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E a Bíblia diz que ali a sua alma foi salva. Podemos ver Moisés, amado, lá no Monte Sinai, orando diante de uma situação crítica, porque Deus havia ali tomado a decisão de destruir aquele povo, de acabar com aquele povo e começar uma nova geração através de Moisés. E Moisés se coloca na brecha em favor daquele povo, e ele clama a Deus, e Deus perdoa esse povo. Quando Moisés clama ali dizendo, né, ou risca meu nome do livro da vida, ou abençoa esse povo. E Deus poupa a nação de Israel. A resposta à oração de Moisés, amado, foi algo tremendo. Não, nós podemos ver, amados, ali no exemplo de Ana, orando com lágrimas, com amargura de espírito, pedindo a Deus um filho, e Deus ouve a oração daquela mulher. Quando olhamos para Jacó, lá a gente vê a mesma posição. Homens que se comprometerem a orar, a buscar o Senhor, homens que se dedicaram a sua vida a uma vida de oração. Ana vai ser mãe ali do profeta, de um sacerdote, de um juiz daquela geração, uma coisa linda, né, que Deus faz através da oração de Ana, porque a Bíblia diz que Deus é quem faz que qualquer mulher estéril seja alegre e mãe de filhos. Amém, queridos? Então podemos ver ali Samuel, filho de Ana, orando pela nação e afirmando ali o seguinte: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha que posição, que determinação, amado. Ainda podemos ver, querido, Ezequias orando a Deus diante de uma sentença de morte, né, enviada ali pelo próprio Deus, quando diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a palavra de Deus que ele se volta para a parede e ele chora ali intensamente. Ele ora ao Senhor intensamente, ele chora, e Deus responde rapidamente, revertendo, querido, aquela sentença de morte. Podemos ver também, querido, Daniel orando e Deus trancando a boca dos leões, né? E a Bíblia diz que ali uma batalha espiritual se desenrola nas regiões celestiais. Podemos ver Daniel orando para Deus trazer quebrantamento ao povo, porque o cativeiro ele iria durar 70 anos, porque o povo de Deus estava com seus corações endurecidos, com as suas costas viradas para Deus. Podemos ver Neemias orando, e Neemias era um governador, um estrategista, né, um exímio administrador. Jerusalém estava há 142 anos destruída, e Neemias então se coloca nas mãos de Deus, e a cidade de Jerusalém é restaurada, e os muros de Jerusalém são erguidos em 52 dias, amado. Podemos ver Jesus orando no Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala: esse é o meu Filho amado, o meu escolhido, em quem tenho nele prazer. Podemos ver, amados, o apóstolo Paulo orando logo depois da sua conversão. Esse homem, querido, ora na praia, ora na prisão, ora no templo, ora na prisão, ele não parava de orar. Esse homem é um homem que orava sem cessar, e agora ele está diante de Deus, e ele diz aqui no versículo 14: por essa causa eu me ponho de joelhos. Podemos ver os discípulos de Jesus orando, unânimes em oração, perseverando em obediência,
e em orientação de Jesus, quando diz: permanecei na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. E durante, amados, 10 dias, 120 pessoas oravam com uma só alma, com um só coração, com um só propósito. Eles permaneciam ali, firmes em oração. E o que aconteceu, amados? Os céus se fendem, o Espírito Santo desce e eles são revestidos de poder. Amém? Ainda, amado, podemos ver os irmãos da igreja primitiva orando diante das ameaças, dos perigos, e a Bíblia diz que a casa treme e o Espírito Santo desce, e eles são cheios do Espírito Santo e começam a pregar a palavra com toda a autoridade, com toda a ousadia, fruto de oração, amados. Quando olhamos para a história da igreja, nós podemos ver os pais da igreja orando, os mártires orando, os reformadores da igreja orando. E sempre, amado, quando a igreja se levanta em oração, a igreja triunfa. E esse tempo é um chamado de Deus à oração, amado. E agora eu gostaria de olhar com os irmãos alguns pontos muito importantes aqui. Primeiro, queridos, os irmãos... A igreja recebe poder do Espírito Santo sempre quando ela se dispõe a orar. Tenham bem isso em mente, amado. Mas do que nunca a igreja está precisando do revestimento do Espírito Santo de Deus. Infelizmente tem muitos irmãos, amado, por esse mundo afora, desistindo do Evangelho. A gente vê notícias de muitos irmãos que têm se apostatado da fé, que têm se corrompido com esse mundo, que tem se afastado do Senhor. Está na hora, amado, da igreja começar a orar de verdade, amado, de botar os joelhos no chão, para que Deus possa reverter esse quadro, amado, para Deus trazer um avivamento na Europa, no mundo, no Brasil, aqui na nossa cidade. Quando os discípulos reuniam no cenáculo, todos perseveravam ali unânimes em oração, durante 10 dias, e o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles. Podemos ver, queridos, os apóstolos, diante de uma demanda enorme ali de assistência social, que não parava de chegar todos os dias, né? Quando as viúvas ali dos helenitas estavam sendo esquecidas, eles tomaram ali uma decisão, disseram ali: olha, vejam bem, nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, e vamos nomear homens cheios do Espírito Santo para tomarem conta da diaconia da mesa, e nós vamos nos concentrar na nossa vida de oração. Então, queridos, nossos discipuladores, os nossos pastores, nós temos que buscar de Deus em oração, para a vida da igreja, para sustentar a igreja, amado. Nos comprometer, querido, em oração. Os líderes, diante dessa crise, amado, que nós estamos vivendo, mais do que nunca, amados, a igreja precisa orar. A igreja precisa voltar para a oração. Mas em segundo lugar, amado, eu queria destacar aqui, que a oração é a base do avivamento da igreja. Como nós precisamos desse avivamento, querido, no nosso dia a dia, na nossa casa. Não é só para a igreja, amado, é para a nossa casa, amado. A igreja em casa. Nós não podemos apenas conhecer sobre o avivamento. Não podemos só apenas ler sobre o avivamento. De apenas ter conhecimento de um tempo, em que Deus visitou o seu povo, em que Deus derramou do Espírito Santo sobre o seu povo. Conhecer isso é importante, amado. É importante saber o que Deus fez no passado lá em Jerusalém. É importante saber o que Deus moveu lá na Antioquia, lá em Éfeso. O que Deus fez no passado
lá nos primeiros séculos do cristianismo. É importante a gente saber isso, o que Deus fez no passado, querido, lá na Inglaterra, com um homem chamado John Wesley, que Deus fez, por exemplo, lá na Alemanha, através de um homem que começou lá com Martinho Lutero. Mas, amados, nós queremos que Ele faça isso hoje, aqui e agora. Estamos precisando de um sopro de Deus, amados, de uma visitação poderosa de Deus, de uma manifestação do poder de Deus hoje, tirando as cinzas, soprando, Senhor, soprando as brasas, inflamando os nossos corações. Quantos irmãos, queridos, apáticos, quantos irmãos que temos acuados, com medos, desistindo, quantos irmãos sem um pingo de ânimo de se reunir, de estar nas reuniões, de estar junto. E às vezes a gente ouve desculpas que não convencem nada, não convencem ninguém, amados. Espero em Deus, querido, que não haja no coração dos irmãos um amor se esfriando. Que não haja, amado, no coração dos irmãos, querido, uma chama se apagando. Que não haja, amados, no coração dos irmãos um clamor, um fervor desaparecendo. Nós precisamos, amados, de um avivamento. Precisamos do sopro do Espírito Santo nas nossas vidas. Se o meu povo, que se chama, junto comigo, querido, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos teus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, querido? É promessa de Deus, amados. É promessa de Deus que Ele vai derramar do Espírito Santo dele sobre os sedentos. É promessa de Deus, amado. É preciso ter sede de Deus para que o Espírito Santo desça. Amado, sem sede de Deus, Deus não tem avivamento. Precisamos ter sede de Deus. Às vezes temos tido sede de tanta coisa, né? Às vezes nós temos tido sede de tantas, de situações de dinheiro, temos tido sede de sucesso, de prestígio, mas, amado, é preciso termos sede de Deus, amado. Termos sede de Deus em primeiro lugar. Temos muitas reuniões de discipulados, muitos ensinos, muita comunhão, mas muito pouco oração. Nós precisamos buscar mais em oração. E esse tema que Deus nos deu, louvado seja o Senhor, era um momento assim, de despertar a igreja para a oração. Todos nós temos que orar, amados. Mas em terceiro lugar, a oração é a base para a restauração de uma nação. Prestem bem atenção nisso, amado. E prestem bem atenção, fiquem bem atentos naquilo que nós estamos vivendo hoje. Prestem bem atenção nisso. Quem muda a nação não são os políticos, amados. Prestem bem atenção. Quem muda a nação, querido, não são os governadores. A igreja precisa entender que está na mão da igreja a mudança, querido. É Deus que põe no trono e tira do trono. É Deus que levanta uma nação e faz cair uma nação. Olha para a história aí, você vai ver isso, querido. Quando Ezequiel orou, a Bíblia diz que Deus livrou Jerusalém e o seu reino. O reino de Judá foi livre de um ataque terrível, de um poderosíssimo império que havia derrubado já o reino lá de Samaria. Deus poupou a uma nação em resposta à oração, amados. Os Estados Unidos, por volta de 1850, eles passavam ali por uma crise terrível econômica, os bancos falindo, empresas fechando, milhões de trabalhadores desempregados.
Um cenário terrível, um cenário muito parecido às vezes, amado, como esse cenário que nós estamos começando a ver aqui no nosso país. Quando você acha que a coisa está começando a melhorar, de repente surge ali uma novidade, surge um vídeo, surge uma coisa e joga tudo por terra. Quando você acha que a coisa está começando a ficar bom, a gente percebe que está tudo sendo arruinado. Pois bem, amado, diante daquela crise lá de 1º de julho de 1957, ali um homem chamado Jeremias Ampierre, um empresário de grande sucesso. Jeremias, querido, tomou uma decisão, uma atitude. Ele imprimiu ali um folheto, né? E ele distribuiu um folheto, 23/9/1857. E ele distribuiu aquele folheto lá na cidade de Nova York, convidando os comerciantes cristãos em geral para uma reunião de oração lá num hotel. Na primeira reunião, queridos, 6 irmãos apareceram. Mas ele permaneceu. Na segunda reunião, 40 irmãos apareceram. Em 6 meses, amado, depois de 6 meses, 10.000 pessoas espalhadas por Nova York orando. Então, amados, nós precisamos ficar firmes no nosso propósito. Quando se percorria a nação, parecia que o país inteiro era uma reunião de oração. E a igreja se fortalecia. E a igreja se renovava. Eu espero, irmãos, que Deus nos mova a orar. Principalmente, querido, pelo nosso país. Principalmente, amado, pelo nosso Brasil. Estamos vivendo uma crise política em todos os poderes ali constituídos. Por isso, Pai, nós precisamos levantar, precisamos de uma visitação de Deus, precisamos de uma intervenção de Deus, de homens que governam, de homens, amado, que legislam, que homens que julgam e que tenham temor de Deus, amado. Que reconheçam que Deus é soberano e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amado. Precisamos, querido, de uma igreja quebrantada, de uma igreja sedenta de Deus, de uma igreja que entra na brecha, que se posiciona em oração, de uma igreja que paga um preço, querido, de oração, um preço de renúncia, para que Deus visite a nossa terra e poupe, querido, a nossa nação. Mas talvez, amados, alguém possa até dizer: quem muda a circunstância é Deus e não a oração. Não é, isso é verdade. Realmente quem muda a circunstância é Deus. Não é a oração em si. A oração, querido, move o coração do Todo-Poderoso que é Deus. Moisés, diante de uma grande batalha, a Bíblia diz que quando Moisés estendia a mão, intercedendo ali pelos soldados na batalha, enquanto Moisés orava com as mãos ali estendidas, a palavra de Deus que os soldados prevaleciam, e quando ele encolhia os braços e parava de orar, o inimigo prevalecia. Veja só o poder da oração, amado. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz o inimigo recuar. Quando, querida, a igreja ora, os milagres vão acontecer. Quer ver outro exemplo, amados? Interessante. O rei Ezequias enfrentava 2 problemas terríveis, que dentro ali das possibilidades humanas, eram problemas impossíveis de serem resolvidos. Ali, ele passava ali por um ataque militar dos mais poderosíssimos ali da época, né? O império ali, assírio, né? O maior império da época, já tinha derrubado Samaria, e agora aquele exército poderosíssimo cerca ali Jerusalém, com mais de 185 mil soldados, e o comandante manda um recado ali para o rei Ezequias, dizendo para o rei Ezequias: olha, pode render, rende-se, é melhor para você, porque Deus nenhum
poderá livrar vocês das nossas mãos. Diz a Bíblia, amado, que Ezequias orou a Deus. E Deus mandou um anjo, apenas um anjo, amado. Só um anjo. Deus enviou um anjo, e o anjo aniquilou uns 185 mil soldados. Outra situação, querido, que mudou a vida de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias, com 39 anos, novo, né? Ele enfrentava ali uma enfermidade, uma úlcera, né? Nenhum médico ali da época podia tratá-lo, nenhuma medicina podia, estava ao alcance de nenhuma medicina ali. E por ordem de Deus, para ele, por meio do profeta Isaías, foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, querido, que recado triste. E Ezequias então se voltou para a parede, orou, chorou, clamou, e Deus reverteu aquele quadro. Deus suspendeu aquela sentença de morte e lhe deu mais 15 anos. Então, meus amados, Deus muda circunstâncias em resposta às nossas orações. Mas eu quero deixar aqui um terceiro exemplo para finalizar. Está lá em Atos capítulo 12. Né? O rei Herodes já tinha degolado a Tiago, né? E tinha ali colocado Pedro numa prisão. Uma prisão de segurança máxima, 3 escoltas com os 4 soldados cada uma. E Pedro estava lá, exilado, e estava para ser executado, né? E diz as Escrituras, queridos, que a igreja estava em oração. A igreja se levantou em oração, em resposta à oração da igreja. Um anjo de Deus é escalado para ir lá na prisão e acordar Pedro. Então Pedro se põe de pé, bota sua sandália, bota suas roupas, né? E Pedro foi retirado de uma prisão de segurança máxima, abrindo ali as portas de ferro, os portões de ferro, quebrando com as cadeias, libertando aquele apóstolo, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz em resposta à oração. Amém, queridos? Talvez alguém possa dizer, mas isso aconteceu lá nos tempos bíblicos, né? Naqueles tempos, né, de milagres, né? Deus é o mesmo, querido, ontem, hoje e eternamente, como foi ministrado aqui hoje pelo Cristiano. Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus muda as circunstâncias, amado, em resposta às orações, hoje ainda. Ainda hoje, Deus é o mesmo. Deus faz o que Ele quer, e onde Ele quer, com quem Ele quer, para a sua própria glória. E agora mesmo, para concluir mesmo, eu queria dizer aos irmãos, amado, que a oração, ela nos capacita a enfrentar os grandes dramas que nós podemos viver. Está escrito, querido, lá no Salmo 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia. O que acontece, amado? Se você invocar, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então presta bem atenção nesse pequeno versículo aqui, meus queridos. Veja bem, aqui temos de Deus uma ordem: invoca-me. É uma ordem de Deus. E temos também aqui, querido, uma promessa: e eu o quê? Te livrarei. E qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado? Tu me glorificarás. Você quer glorificar a Deus? Comece invocando o Senhor. Eu não sei qual a sua angústia que você possa estar vivendo hoje, amado. Eu não sei qual que é a situação que você está enfrentando. Eu não sei qual a crise que possa estar batendo na sua porta. Eu não sei, né, qual a causa que você tem, que só um milagre pode resolver. Mas, querido, nós temos aqui uma orientação de Deus: invoca-me. Invoca o Senhor. Quando Davi chegou lá em Ziglag, ali com seus companheiros, né, com seu exército,
Davi vê a cidade ali toda queimada, né? E os filhos e as filhas das mulheres ali foram levados cativos. A Bíblia diz que Davi chora, até não ter mais força para chorar. Ao ver esse quadro ali, de destruição, os próprios companheiros de Davi, né, ficaram revoltados com eles, e por causa dos seus filhos e filhas que tinham sido levados, eles queriam até pedrejar a Davi. E diz a Bíblia, amado, que Davi se reanimou-se no Senhor seu Deus, e se pôs a buscar a Deus em oração. E ele faz uma oração e pergunta: Senhor, devo persegui-los? Eu os alcançarei? Em outras palavras, Deus, eu devo aceitar isso passivamente? Eu devo ficar aqui quieto? Devo aceitar a decretação da minha derrota, a minha vida que está sendo destruída? Devo aceitar isso? E Deus diz para ele: reage, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta, e Deus vai reverter esse quadro. Amados, se o inimigo tem te roubado alguma coisa, reage, porque Deus vai te devolver. Davi foi atrás deles, e eles lutaram, e Davi venceu, e eles tomaram de volta os filhos e as filhas das mulheres, tudo que tinham levado, Davi trouxe de volta. Sabe por quê, amados? Porque Deus responde à oração, e reverte as situações mais difíceis, até mesmo aquelas situações que você imagina que é impossível, Deus pode reverter. E para concluir de verdade, aqui um exemplo máximo do que Deus pode fazer por meio da oração, é a experiência do próprio Senhor Jesus. Quando Jesus entrou lá no Getsemane, aquela noite fatídica onde ele foi preso, cuspido, escorraçado, humilhado, né? Diz a Bíblia que ao ficar a sós, apenas com 3 de seus discípulos ali, Pedro, Tiago e João, Jesus então abre o coração para eles e diz assim: minha alma está profundamente triste, ficai comigo, vigiai comigo. E a Bíblia diz que Jesus entra na mais titânica batalha da humanidade, prostrando sobre os seus joelhos, com o rosto em chão, oferecendo forte clamor a Deus. Jesus orou, chorou, suou sangue. Mas, querido, quando Jesus se levantou dali, não tinha mais angústia no seu coração. Os inimigos armados até os dentes chegaram para levar Jesus, e Jesus se apresenta e pergunta: quem vos buscais? E eles dizem: a Jesus de Nazaré. E Jesus diz: sou eu. E eles caíram por terra, amados. A partir dali Jesus é espancado, é esculpido, maltratado, mas Jesus permanece firme como uma rocha, amado. As mulheres choram e ele diz: por que você está chorando? Não chore por mim, chore por vocês, chore por seus filhos. A partir daqui, Jesus é pregado na cruz. Ele transforma aquele fatídico de horror num palco para a glória de Deus, num instrumento para a sua própria glória, para a nossa salvação. Bendito seja o Deus, porque quando você ora, Deus remove as dores da sua alma. Quando você ora, Deus remove as angústias, amados, do seu coração. Quando você ora, Deus muda a circunstância. Deus vai te dar vitória. É tempo da igreja orar, amados. É tempo de oração. É tempo de dedicarmos a nossa vida em oração. Por esta causa, eu me ponho de joelho. Que Deus nos abençoe. Fique firme, não desista. Que tenha a sua vida de oração assim, rotineira. Não percam isso de vista, amado. Que esse propósito seja um propósito que o diabo não vai tirar do seu coração. Em nome do Senhor Jesus.
Amém, amados? Nós vamos ficar de pé, se alguém quiser fazer uso da palavra, está à disposição. Nós vamos adorar o Senhor, né? Convido os irmãos para adorarmos ao Senhor, e que Ele possa encontrar no nosso coração também um coração de adorador. Amém, queridos? Estamos caminhando para o nosso encerramento.